Está no ar o Boletim Coppola News, o canal de cortes mais visto do YouTube. Eu sou Márcio Andrade e no vídeo de hoje você vai ver que estão todos desesperados. Gleisi Hoffmann, os jornalistas militantes da Globo News, etc. e etc. Todos estão desesperados tentando encontrar uma justificativa para que esse processo de anistia seja barrado, pelo menos para aqueles que, segundo eles, a narrativa deles, tentaram aí arquitetar todo o suposto golpe, né? A Gleisi já admite que somente esses que tentaram arquitetar o suposto golpe que tem que ser punidos, que os demais devem ser anistiados. Você vai ver isso e muito mais aqui neste vídeo. Portanto, se inscreva no canal, deixe o seu comentário e deixe também o seu like. Se liga aí. Olha, eu confio muito na palavra do presidente Hugo Mota, de que esse projeto não irá a voto, até porque, se for, cria uma crise institucional, como ele mesmo disse, né? Falar sobre anistia ou mediação de pena ou redução de pena, enfim, em relação a algumas pessoas do 8 de janeiro, eu acho que é plenamente defensável do ponto de vista de muitos parlamentares que estão ali. Talvez a gente até tenha que fazer essa discussão mesmo no Congresso. Agora, o que não pode acontecer é uma anistia àqueles que conduziram o processo do golpe no país, ao Bolsonaro, aos generais, aqueles que foram responsáveis por planejar. Natuza, o que aconteceu é que o governo não contava que os bolsonaristas iriam conseguir as 257 assinaturas necessárias e, pelo visto, eles vão conseguir, né? E com esse número de assinaturas na mão, fica difícil para o Mota simplesmente engavetar esse requerimento, né? Uma saída seria ele chegar ali na reunião de líderes e dizer: vocês concordam? Alguns líderes não vão concordar. Só, como não tem consenso, eu vou mandar para as comissões vão tratar disso, eu não levo para o plenário. Mas o momento político está difícil nesse sentido. E ele pediu uma ajuda, claramente pediu uma ajuda. Olha, ou vocês vêm ao meu socorro e me ajudam nessa tarefa de tentar evitar que esse projeto seja pautado, seja votado, ou então ele vai acabar sendo votado e aprovado na Câmara, não sei se no Senado, né? O governo, eu lembro que eu conversei várias vezes com alguns líderes do governo e com ministros, e falaram assim: vocês não vão nem aceitar a redução de pena, né? Perguntei, nem a redução de pena vocês vão aceitar? Não vão aceitar a redução de pena, está certo, tudo que o Supremo está fazendo está correto, mas agora eles modularam a fala. É bom notar que na fala da ministra Gleisi Hoffmann, ela admite até anistia para quem estava ali nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. Que ela fala assim: não, o que a gente não pode aceitar anistia é para quem articulou o golpe, é para Bolsonaro, para o general Braga Neto, para os militares. Então ela faz uma separação, chegando a admitir até anistia para quem... Eu acho que eles preferem uma redução de pena, né? Mas ela, na frase que ela disse ali, ela chega a admitir a possibilidade de incluir a anistia para alguns daqueles que estiveram ali no 8 de janeiro. Na verdade, essa semana até eu escrevi um artigo sobre anistia, sobre a dificuldade que eu tenho nesse tema. Porque eu sempre considerei a anistia e o que aconteceu um processo histórico. E nesse processo histórico, eu acho que a análise de como as forças se movem é muito mais importante do que a minha opinião pessoal. Apesar de eu não subestimar a minha opinião nem a de ninguém. E eu acho que a anistia está revelando ao Brasil uma pobreza política relativamente grande. Em primeiro lugar, a tática é da direita, não é? Uma tática que me pareceu inadequada para quem está numa situação desfavorável em correlação de força. Uma tática de atacar o Supremo na manifestação, atacar os militares. Quer dizer, quando há uma correlação de forças desfavorável, o que você tem que fazer? Você tem que acumular forças para tentar equilibrar. Bom, essa é a lógica na qual eu sempre vivi, entende? E, por outro lado, eu acho também que a visão
que surgiu da esquerda ter feito manifestações contra a anistia, na verdade, no meu entender, serviu para popularizar mais o tema da anistia. Quando, na verdade, isso eu disse uma vez, que o grande adversário da anistia é a indiferença. Posso fazer a pergunta que um ministro do Supremo sugeriu, porque eu estava tentando entender como é que o Supremo vai se comportar, né? E aí esse ministro me sugeriu uma pergunta, para eu fazer uma pergunta para os parlamentares que defendem essa anistia. E a pergunta que ele me sugeriu é o seguinte: se invadissem a sua casa, jogassem rojões, paus e barras de ferro em seus funcionários, destruíssem os seus móveis e quisessem que o vizinho tomasse o poder e passasse a comandar a sua família e a sua residência, você pediria anistia? E aí ele complementa a pergunta: mas contra o país e a democracia, tudo bem? Pode? É exatamente isso, né, gente? Eu achei essa pergunta muito interessante para fazer para os deputados. Vem cá, o senhor acha, então, que, como o ministro Alexandre de Moraes já disse certa vez, foi um passeio no parque, um domingo no parque? Essa questão da anistia, essa questão do 8 de janeiro, essa questão dos perseguidos, do suposto golpe de Estado aí, é uma questão muito cara para a direita, porque existem muitos inocentes ali que estão sendo julgados pelo STF e que não deveriam estar sendo julgados, né? Tem pessoas sendo condenadas, né? Que não poderiam estar ali naquela condição de réu, de ser condenado por algum tipo de crime, pelos crimes listados aí, que eles estão respondendo, que eles estão aí sendo acusados por tais crimes. Pois bem, é lógico que existem aquelas pessoas que realmente foram para lá para fazer a baderna, né? Houveram aquelas pessoas que quebraram, né, que depredaram ali algumas vidraças, que, né, quebraram relógios e tudo mais, tal. Mas a pena dessas pessoas não é a mesma pena de uma pessoa que estava lá simplesmente no meio do movimento, sem ter quebrado nada, sem ter nenhuma imagem que comprovasse que ela estava quebrando alguma coisa ou depredando algum patrimônio público, né? Mas o que acontece é que a justiça, independentemente de você ter quebrado ou não, a justiça não está individualizando a questão da pena, né? Está colocando todo mundo em um pacote, né? E estão aí dando penas exageradas, né? O relator Alexandre de Moraes, ele é que está conduzindo aí, né, todo esse processo aí do suposto golpe, e aí está dando essas penas exageradas para essas pessoas. E assim, são penas que até mesmo aquelas pessoas que, sei lá, que depredaram, que quebraram alguma coisa, são penas muito, né, exageradas, muito aumentadas para uma pessoa que quebrou uma vidraça, por exemplo, né? Então, por exemplo, a Débora, a que pichou lá a estátua com batom, ela pegou 14 anos, né? Aí depois vieram atrás aí e deram aí a prisão domiciliar para ela. Mas, a princípio, foi dado 14 anos, o Alexandre de Moraes deu 14 anos para ela, né? Com o aval ali do Flávio Dino também. Então, são exageros. Tem pessoas que pegou o quê? 17 anos de prisão e que estão presas, né? Aquelas que estão saindo por algum motivo,
elas estão com tornozeleira. A Débora, por exemplo, que foi para casa, né, muito por conta de toda uma comoção que houve nas redes sociais e tudo mais, tal, para que ela voltasse para casa para rever os filhos, ela vai estar com a tornozeleira, com certeza, sem sombra de dúvidas. Então, são questões que deveriam ser, essas penas, elas deveriam ser individualizadas, né, para cada pessoa. Mas como é muita gente, então é aquela coisa, né? Você pega todo mundo, coloca dentro coloca dentro do mesmo círculo ali e manda ver, né? Estipula ali uma sequência de penas, e todos que estavam envolvidos ali naquela manifestação do dia 8 estarão infringindo aqui, estão dentro desse escopo de crimes aqui que o Supremo, que o STF, que o Alexandre de Moraes imagina que houve ali no 8 de janeiro. Então essas pessoas, elas estão sendo, muitas delas estão, a maioria ali, estão sendo injustiçada. Porque isso fica muito óbvio, né? São penas que não deveriam estar sendo estipuladas da forma que estão, né? Você vê traficantes serem soltos aí e tudo mais, né? Homicidas, enfim. E aí essas pessoas que não são traficantes, que não fez mal a ninguém, só o único crime que cometeram foram depredar alguma coisa, aí estão aí com essa pecha de criminosos, com essas penas exorbitantes. Esperamos que tenhamos e que principalmente os presos do 8 de janeiro tenha êxito aí, a oposição tenha êxito lá no Congresso, para que esse projeto seja pautado o mais rápido possível e que seja aprovado pela Câmara dos Deputados. Depois vai para o Senado e aí vamos ver o que é que vai dar lá no Senado. Mas primeiro tem que ser na Câmara. É isso, se inscreva no canal, deixa o seu comentário e deixa também o seu like. Até breve.